Imagine proteger a humanidade de monstros por toda a sua vida, mas um dia você é apunhalado pelas costas por aqueles humanos ingratos, feios e sem valor. Ao morrer, uma deusa surge e te reencarna como um garoto de 10 anos, dotado dos poderes mais fortes e que conquista toda garota que encontra, algo que você jamais conseguiria em toda a sua existência. Num passado bem distante, durante uma era em que deuses e a magia governavam sobre todas as coisas, nós encontramos o Lorde Demônio, Linus Magnus. Ele recebe notícias bem preocupantes. Os outros Lordes Demônios já foram derrotados, e 6 poderosos heróis estão agora a caminho para desafiá-lo. Seu exército de soldados mortos-vivos está travando um combate feroz contra as forças humanas quando, de repente, uma árvore gigantesca começa a crescer. Um dos heróis cavalga sobre esta enorme árvore e dispara uma flecha em direção ao céu. A flecha se divide em vários feixes de luz, que então chovem sobre o campo de batalha, trazendo os soldados caídos de volta à vida. Em seguida, um poderoso dragão se une à luta, ao lado dos humanos, lançando um ataque direto ao castelo de Linus. À medida que os humanos se aproximam ainda mais, a árvore gigante começa a atacar com suas longas raízes. Linus se prepara para sair e enfrentá-los em batalha, mas seu leal seguidor o lembra de seu solene voto à deusa das trevas. Ainda não é a sua hora de morrer. Aceitando essa realidade, Linus guarda seu cajado e observa seu castelo começar a desmoronar. Mesmo admitindo a derrota, ele declara que, como o rei dos mortos-vivos, ele ressurgirá novamente em 1000 anos para reivindicar tudo o que é seu por direito. Muitos séculos mais tarde, nós mudamos para uma cena onde 2 garotas bem fofas estão explorando uma ruína recém-descoberta, que foi desenterrada por um poderoso terremoto. Elas estão investigando para ver se o local contém um ninho do vazio. Essas garotas são Célia, uma espadachim em treinamento, e sua leal empregada, Regina. Enquanto elas se aprofundam ainda mais na ruína, Regina duvida que encontrarão qualquer coisa, mas Célia lembra que as criaturas do vazio tendem a se esconder em lugares profundos e subterrâneos. Usando um dispositivo especial para detectar essas criaturas do vazio, elas acabam tropeçando em algumas estátuas bem estranhas e pensam que o lugar pode ser uma tumba antiga. À medida que se aproximam de uma porta, o dispositivo começa a disparar, mas a porta está magicamente selada. Célia examina as inscrições na porta, mas tem bastante dificuldade em decifrar o texto. Regina, pensando que isso levará algum tempo, decide explorar a área circundante por conta própria. Enquanto Célia continua a investigar, ela toca na porta, e ela se abre de forma inesperada. A sala se ilumina, revelando um cristal maciço em seu interior. O dispositivo que elas estavam usando enlouquece completamente e finalmente quebra devido à sobrecarga. Célia se aproxima do cristal e percebe que há uma pessoa presa lá dentro. Nós então voltamos 1000 anos antes, onde Linus se encontra com a deusa das trevas, Rosalia. Ela o lembra do pacto que fizeram. 1000 anos a partir de agora, um humano adequado para carregar o poder dela aparecerá, e é a tarefa de Linus encontrá-lo. Linus implora para que ela fique com ele, mas ela simplesmente voa para a escuridão. No presente, Célia tenta quebrar o cristal, mas seus ataques não surtem efeito algum. Essa perturbação acaba despertando Linus, que fica confuso sobre como ela entrou em uma sala que deveria estar selada por uma magia tão poderosa. Ele se pergunta se 1000 anos realmente se passaram e lança um feitiço que lhe permite entender a língua de Célia. Pensando que ela é algum tipo de saqueadora de tumbas, ele se prepara para puni-la, mas antes que possa agir, o cristal se estilhaça, enviando uma explosão que a joga para trás. Enquanto ele se aproxima dela, Célia fica completamente perplexa ao ver uma criança pequena em vez de um adulto. Linus vislumbra seu reflexo e percebe que foi reencarnado como uma criança. Ele começa a se perguntar se seu feitiço deu errado e o trouxe de volta à sua forma jovem de quando ele ainda era um herói. Célia, curiosa sobre o motivo de ele estar dentro do cristal, verifica para ver se ele está bem. Leonis se sente um pouco envergonhado e até a acha um tanto charmosa. Célia assume que ele pode estar sofrendo de amnésia e rapidamente promete protegê-lo. Leonis, o poderoso Lorde Demônio, fica chocado ao ser tratado com tanta gentileza, mas se vê estranhamente apreciando os melões antes de eventualmente desmaiar. Quando Leonis acorda, Célia lhe oferece um pouco de comida, mas depois de ser um morto-vivo por tanto tempo, ele perdeu completamente o paladar. Ele fica perplexo que seu corpo possa desmaiar de fome, sentindo que isso é algo humilhante. Embora inicialmente considere punir Célia por seu comportamento excessivamente familiar, ele repensa, lembrando-se dela e de como ela compartilhou sua comida. Célia então se apresenta, mencionando que ela é uma estudante que está treinando para se tornar uma espadachim na Academia da Espada Sagrada. Ela pergunta a Linus qual que é o nome dele, e ele lhe diz que é Linus Magnus. Ela acha o nome dele bastante intrigante. Linus espera que ela o reconheça das lendas sobre seu passado, mas em vez disso, ela simplesmente pensa que é um nome fofo, e o chama carinhosamente de Léo. Curiosa sobre como ele foi parar na ruína, ela especula que ele pode ter sido capturado e aprisionado pelo vazio. Lanus, confuso, pergunta a ela o que é o vazio. Surpresa, Célia explica que o vazio são criaturas que surgiram 64 anos atrás e desde então se tornaram a maior ameaça para a humanidade. Enquanto isso, nós vemos Regina explorando uma parte diferente das ruínas, completamente sozinha. O dispositivo dela começa a apitar, sinalizando que algo está por perto, e de repente, um cristal começa a se mover. Rapidamente, ela ativa sua espada sagrada, preparando-se para uma luta. Ao mesmo tempo, Célia explica a Léo que ainda há muito que eles não entendem sobre essas criaturas do vazio. Léo, por outro lado, está tentando desesperadamente descobrir que ano diabos é.
Mas com o novo sistema de calendário em vigor, Célia só pode dizer a ele que é o 64º ano desta nova era. De repente, há uma explosão massiva, e Regina relata que uma enorme criatura do vazio apareceu. Agindo rapidamente, Célia pula sobre Léo para protegê-lo dos detritos que caem, tranquilizando-o para não ter medo. Nesse exato momento, a parede desmorona, e uma criatura do vazio massiva, parecida com um ogro, irrompe com força. Célia tenta atirar nele com sua arma, mas isso não surte efeito algum. Léo avança, determinado a lutar contra a criatura e proteger Célia, mas ele tropeça em sua capa, ainda não acostumado com seu novo corpo de tamanho infantil. O monstro se aproxima ainda mais, mas antes que possa atacar, ele é explodido para longe por Regina, que acaba de chegar. Regina olha para Léo, intrigada sobre quem ele é, mas Célia rapidamente diz a ela que eles discutirão isso mais tarde. A criatura do vazio começa a se levantar novamente, então Regina transforma sua arma em um canhão gigantesco e atinge o monstro bem no peito. Apesar desse ataque, a criatura consegue sobreviver e Léo fica atordoado, reconhecendo o nível de poder do ataque de Regina como sendo igual a um feitiço mágico de alto nível. Regina diz a Célia e Léo para escaparem enquanto ela lida com o monstro. Célia hesita, não querendo deixar Regina para trás, mas pensando na segurança de Léo, ela concorda em correr. Enquanto fogem, Léo reflete sobre como tudo parece estar dando completamente errado. Ele considera voltar para lutar contra o monstro, mas decide ficar com Célia para aprender mais sobre o mundo atual. Enquanto eles abrem caminho para sair, outro monstro do vazio bloqueia o caminho deles. Célia diz a Léo para correr enquanto ela o segura, mas Léo é tentado a revelar seu verdadeiro poder e derrotar a criatura ele mesmo. Assim que ele está prestes a lançar um feitiço, Célia o empurra para o lado, levando um golpe direto do monstro. Ela é jogada ao chão, sangrando, mas mesmo assim ela se preocupa com a segurança de Léo, dizendo a ele para escapar e pedindo desculpas por não ter conseguido protegê-lo. Outra criatura do vazio aparece e Léo se vê completamente cercado. Enquanto os monstros atacam, Léo é subitamente protegido por uma barreira mágica. Ele invoca seu cajado e rapidamente esmaga uma das criaturas com um poderoso feitiço de gravidade. Em seguida, ele continua com uma bola de fogo, destruindo facilmente os outros dois monstros. No entanto, ele fica chocado ao ver que os ossos do monstro permanecem, percebendo que seus poderes são apenas uma fração do que eram quando ele estava em sua verdadeira forma como Lorde Demônio. Embora Léo não se preocupe geralmente com os humanos, ele fica impressionado com a bravura de Célia. Sentindo um senso de respeito, ele decide salvá-la. Ele usa sua magia para revivê-la, e um símbolo estranho aparece em seu corpo enquanto ela é trazida de volta à vida. Regina consegue acabar com o monstro que estava lutando e rapidamente tenta contatar Célia. Léo fica impressionado com a tecnologia avançada que os humanos desenvolveram ao longo dos anos. Quando Célia acorda, ela imediatamente abraça Léo, aliviada por ele estar seguro, o que o surpreende bastante. Ele fica confuso que sua primeira preocupação seja com ele e não com ela mesma. Ela se pergunta como ainda está viva e Léo casualmente diz que seus ferimentos não eram tão sérios e que ele usou um feitiço de cura nela. Célia fica intrigada e pergunta se ele usou um poder de espada sagrada. Léo, sem ter certeza do que ela quer dizer, ouve enquanto Célia explica que as espadas sagradas são um poder especial que os humanos desenvolveram para lutar contra as criaturas do vazio. Quando o vazio apareceu pela primeira vez, algumas crianças nasceram com habilidades estranhas, levando à criação dessas espadas sagradas, que combinam com a personalidade da pessoa que as impunha. Ela acrescenta que ainda não recebeu sua própria espada sagrada, então ela luta usando dispositivos mágicos em vez disso. Regina se junta a eles, curiosa sobre os monstros que enfrentaram. Célia também quer saber o que aconteceu, mas Léo simplesmente diz que ele se escondeu e os monstros pareciam desaparecer por conta própria. Elas finalmente conseguem sair e decidem levar Léo de volta à cidade com elas. Enquanto caminham, Regina se apresenta, mas pega Léo encarando e o chama de nomes de forma provocadora. Célia diz a Regina para parar de ser estranha, mas ela continua a provocar Léo, que fica irritado que alguém tão poderoso quanto ele esteja sendo zombado por uma garota. Quando eles chegam à cidade, Léo fica impressionado com tudo o que vê. Célia explica que este lugar é chamado de Sétimo Jardim de Assalto, o último reduto da humanidade contra as criaturas do vazio. Léo não consegue acreditar que ele está realmente 1000 anos no futuro. Nós então voltamos 6 anos antes, durante um ataque aterrorizante ao terceiro jardim de assalto por um exército de criaturas do vazio. As pessoas se abrigam em uma grande mansão, onde uma jovem Célia e Regina são vistas se abraçando com muito medo. Regina está assustada com os sons da batalha lá fora, mas Célia tenta confortá-la dizendo que seus pais e os outros cavaleiros nunca perderam uma luta antes. Enquanto o barulho lá fora aumenta, Célia declara que se juntará à batalha assim que for abençoada com uma espada sagrada e que começará seu treinamento na próxima semana. Os sons da luta se tornam ainda mais intensos, e enquanto Célia tenta correr para fora para ajudar sua família, Regina a segura, pedindo para ela manter a calma. Elas são resgatadas mais tarde, mas descobrem que todos os cavaleiros sagrados, incluindo os pais de Célia, morreram. Célia cai de joelhos e ambas as garotas choram pela perda. De volta ao presente, Léo se pergunta se a ilha inteira é uma fortaleza gigante. Regina diz a ele que também é uma cidade onde as pessoas vivem. Léo fica fascinado ao saber que a ilha é realmente imóvel.
Célia contata seus superiores, informando que estão trazendo um jovem que despertou sua espada sagrada, assumindo que foi usada para curar suas feridas. Ela diz a Léo que ele agora ficará com elas na Academia Excalibur, onde pessoas com espadas sagradas são treinadas para se tornarem guerreiros habilidosos. Regina vai fazer algumas compras, enquanto Célia fica com Léo e explica que ele deve passar por um portão de exame antes de entrar na academia. Agora sozinho, Léo vai para o banheiro perguntando-se como tudo deu tão errado em seus planos originais e como ele acabou preso no corpo de uma criança. Ele decide invocar seus antigos seguidores, Blackas e Sherry, das Sombras. Eles ficam surpresos ao vê-lo em sua forma atual, com Sherry até dizendo que ele parece fofo. Ele explica que seu ritual de reencarnação não funcionou como planejado e o trouxe de volta à sua antiga forma humana, de quando ele era um herói. Léo diz a eles que estão em uma ilha flutuante feita pelo homem chamada Jardim de Assalto Sétil, e supõe que existam outras 6 ilhas semelhantes. Ele observa o quanto a humanidade mudou desde os velhos tempos, quando eles eram muito mais fracos. Ele ordena a Blackas e Sherry que explorem secretamente a ilha sem usar magia alguma, enquanto ele se infiltra na academia como um humano. Na sala de exame, Léo se depara com controles e monitores que ele não entende e aprende que deve gerenciar cuidadosamente seus níveis de mana. De repente, um alarme dispara, mas ele rapidamente pega seu cartão de identificação e segue para a saída. Antes que ele possa sair, Célia pega o cartão para tirar uma foto dele. Ela explica que precisa da identidade dele para organizar um teste para determinar a natureza de sua espada sagrada e decide mantê-lo por enquanto. Enquanto Léo e Célia seguem para a academia, Léo fica surpreso com o quão calmo e pacífico tudo é. Célia explica que a ilha nunca foi atacada pelas criaturas do vazio e é por isso que as coisas são tão calmas. Enquanto caminham pela academia, Léo fica curioso sobre por que eles têm coisas como salões de dança em vez de apenas focar no treinamento militar. Célia diz a ele que ter atividades divertidas como dançar realmente ajuda os alunos a se saírem melhor em seu treinamento. Então ela mostra a ele os campos de treinamento onde ele terá que fazer um teste para descobrir se ele tem uma espada sagrada, que eles chamam de Inquérito da Espada. Mas enquanto eles passam pelos dormitórios, Célia de repente tem uma dor de cabeça e diz que precisa começar a treinar novamente para conseguir sua própria espada sagrada. Nesse exato momento, um garoto chamado Museu e seu grupo bloqueiam o caminho deles. Museu começa a provocar Célia e a zombar de Léo, tratando-o como se fosse apenas uma criança pequena. As garotas com Museu parecem estar sob algum tipo de controle por causa de sua espada sagrada. Museu arrogantemente diz a Célia que ela deveria se juntar ao seu grupo de garotas, mas ela recusa. Ele fica bravo e a agarra pelos cabelos. Léo fica muito bravo e usa um feitiço para fazer Museu cair de joelhos na frente dele. Léo o avisa para deixar Célia em paz, o que faz Museu sacar sua própria arma sagrada, pronto para lutar. Mas antes que eles possam começar, uma garota chamada Elfine intervém e ameaça denunciar Museu às autoridades da escola. Museu recua a contragosto e aprendemos que Elfine está no mesmo pelotão que Célia. Célia apresenta Léo a Elfine, que explica que não pôde se juntar à última missão deles porque estava ocupada verificando um estranho sinal mágico que detectaram na ilha. Ela diz que uma equipe especial vai investigar isso mais a fundo. Eles então vão para o dormitório Hazar, que é um prédio velho e deteriorado onde a equipe de Célia mora. Os dormitórios são atribuídos com base no seu desempenho, então quanto melhor você se sai, mais agradável o dormitório que você recebe. Célia leva Léo para o andar de cima, e ele pergunta se está tudo bem para ele ficar em um dormitório feminino. Célia ri, e diz que está tudo bem, já que ele parece uma criança pequena. Ela o aponta para o banheiro para que ele possa tomar um banho. Léo fica impressionado com a água quente, já que ele não está acostumado a tais confortos. Enquanto ele está no chuveiro, Célia de repente entra e começa a ajudá-lo a se lavar. Ela diz a ele que ele pode se juntar a qualquer equipe que quiser, mas admite que gostaria muito se ele se juntasse à dela. Léo pergunta por que ela está tão ansiosa para lutar, mesmo sem ter uma espada sagrada. Antes que ela possa responder, Célia de repente desmaia. Léo rapidamente usa uma marca especial em seu corpo para trazê-la de volta à vida. E ela acaba bebendo sangue do pescoço dele para recuperar suas forças. Célia fica chocada e confusa com o que fez, e Léo explica que ela não foi apenas curada, ela realmente havia morrido. Então nós voltamos 2 anos antes, quando Célia estava tendo dificuldades durante uma sessão de treinamento com alguns robôs de combate. Museu aparece, tentando convencê-la a se juntar à sua equipe em vez de continuar a lutar, mas Regina chega e o afasta, dizendo a Célia que assim que ela conseguir sua espada sagrada, ela será capaz de lidar com caras como Muzel facilmente. Célia diz a Regina que suas razões para querer uma espada sagrada não são apenas sobre poder. De volta ao presente, Célia acorda, e Léo finalmente lhe conta a verdade. Ele é, na verdade, um antigo feiticeiro que foi trazido de volta à vida. Ele explica que usou um feitiço poderoso para revivê-la, mas ao fazer isso, ele acidentalmente a transformou em uma vampira morta-viva. É por isso que ela bebeu o sangue dele para restaurar sua mana, ou seja, sua energia mágica. Célia então conta a Léo sobre como as criaturas do vazio atacaram sua cidade natal, deixando ela e Regina órfãs. A academia as acolheu, e ela tem ido em missões perigosas desde então, na esperança de despertar sua própria espada sagrada. Ela pergunta a Léo se ainda é possível para ela conseguir uma espada sagrada agora que ela é uma vampira.
Léo não tem certeza, mas ele diz a ela que ela está definitivamente mais forte agora do que era antes. De repente, o estômago de Léo ronca alto e ele se sente envergonhado porque não está acostumado a sentir fome novamente. Na cafeteria, Léo tenta comprar um pouco de comida com uma moeda de ouro, pensando que ela vale muito, mas ele fica chocado ao descobrir que a ilha só aceita créditos e que o ouro não é mais valioso. Ele percebe que todo o dinheiro que ele havia economizado do passado agora não tem valor algum. Perto dali, alguns bandidos estão incomodando uma garota, exigindo que ela os pague de volta. Quando ela pede mais tempo, eles ficam agressivos, mas ela os afasta com apenas uma espada de madeira. Essa garota, Sakuya, também faz parte da equipe de Celia. Ela se desculpa por ter perdido a missão de exploração, dizendo que estava jogando depois de suas aulas. Sakuya já sabe sobre Léo por Alfine, e Léo percebe que ela é realmente muito boa com uma espada. Celia compra almoço para todos e Léo pergunta a Sakuya sobre suas roupas incomuns. Ela diz que são de sua terra natal, que foi destruída pelo vazio e jura destruir todas as criaturas do vazio. Também acontece que ela gosta de jogar e duas garotas vêm perguntar a ela pelo dinheiro que ela lhes deve, mas ela tenta desviar da pergunta. Mais tarde, nos campos de treinamento, uma mulher chamada Alto está encarregada do teste da espada sagrada de Léo. Léo tira seu cajado e diz que é apenas uma arma de apoio, mas todos ficam impressionados quando ele destrói facilmente 3 robôs projetados para simular criaturas do vazio. Alto fica surpresa e diz que precisam fazer mais testes. Então Museu aparece e sugere que Léo poderia provar sua força lutando contra ele. Eles concordam em um duelo, mas quando Celia vê que toda a equipe de Museu vai lutar, ela insiste em ajudar Léo. Museu concorda, mas apenas se Celia concordar em se juntar à sua equipe se eles perderem. Léo aceita o desafio, apostando que se eles vencerem, Museu terá que deixar Celia em paz para sempre. A luta começa sob a supervisão de Alto, e Celia rapidamente derrota vários membros da equipe de Museu. Enquanto Celia está lutando, outra garota do grupo de Museu tenta atacar Léo, mas ele a impede com um feitiço de sombra. Regina, que dormiu demais, corre para os campos de treinamento e fica chocada ao ver a batalha acontecendo. Celia continua a vencer a equipe de Museu, mas quando ela o confronta, ele usa sua espada sagrada para prendê-la e derrubar sua arma. Museu então vai atrás de Léo, e bem quando parece que Léo terá que lutar sozinho, o desejo de Celia de protegê-lo faz com que sua espada sagrada desperte. Ela se liberta do feitiço de Museu e avança contra ele, cortando sua espada sagrada ao meio. Com sua espada destruída, Museu perde o controle sobre sua equipe, e as garotas saem do transe. Museu admite a derrota, e Regina corre para abraçar Celia enquanto todos aplaudem. De volta ao dormitório, Celia agradece a Léo por sua ajuda e promete protegê-lo como seu aliado, mas ela também pede a ele para ajudá-la a ficar mais forte. Naquela noite, a equipe faz uma festa para celebrar a vitória de Celia e para dar as boas-vindas a Léo ao grupo deles. Eles discutem sobre em qual quarto Léo deveria ficar, e ele escolhe ficar com Celia, já que ela foi quem o encontrou primeiro. Mais tarde, Léo está no quarto de Alfine, se inscrevendo na rede da academia. Ela diz a ele que costumava ser uma lutadora em sua antiga equipe, mas agora ela trabalha como analista de dados, porque perdeu seus poderes depois de ver seus amigos morrerem em uma luta com o vazio. Léo se registra e pega emprestado o tablet de Alfine, verificando um mapa do mundo. Ele se lembra de como as coisas costumavam ser e percebe que as criaturas do vazio parecem aparecer em lugares onde grandes batalhas aconteceram há muito tempo. De repente, Blacas surge da sombra de Léo e lhe diz que toda a cidade funciona com um cristal de mana gigante, a usina de energia. Então Sherry aparece, contando a Léo que ele e a guerra em que lutou foram completamente esquecidos pelas pessoas, o que Léo acha bem estranho. Enquanto isso, alguns mergulhadores procuram debaixo d'água, perto da ilha, por qualquer sinal de um surto do vazio. De repente, são atacados por uma criatura parecida com uma árvore que grita o nome de Léo. Voltamos então ao ano de abril no calendário do Deus Sagrado, onde vemos um jovem Léo, conhecido como o Herói da Espada Sagrada, viajando para derrotar alguns gárgulas que andam assustando as pessoas. Seu guia lhe diz que ele é um cara muito bom por ajudar a lidar com esses monstros, enquanto os outros 6 heróis estão ocupados guardando a cidade imperial. Mas quando chegam onde os monstros deveriam estar, Léo percebe que tudo era uma armadilha. Vários soldados surgem de repente, o cercam e o acorrentam. Eles o esfaqueiam no peito com lanças, planejando deixá-lo para morrer, dizendo que ele não será mais um problema para o mestre deles. Enquanto Léo jaz ali, morrendo, a deusa das trevas, Rosalia, aparece para ele. Ela pergunta se ele odeia as pessoas que o traíram, mas Léo diz que não acredita que sejam realmente maus. Rosalia então tenta convencê-lo a se juntar a ela, dizendo que sempre se interessou por ele e quer que ele lute contra o mundo ao lado dela. Ela diz que gosta dele e o quer ao seu lado. De repente, Léo acorda desse sonho tão estranho. Ele se lembra de sua missão de reconstruir seu exército demoníaco. Ele usa uma marca mágica especial para acordar Celia de seu sono, e lhe diz que pode controlar seus seguidores com essa marca. Celia se preocupa e pergunta se Léo poderia fazê-la fazer algo ruim, mas ele a tranquiliza, dizendo que jamais faria isso. Ele também a lembra que, embora ela sinta sede de sangue à noite, deveria ao menos perguntar antes de mordê-lo.
Célia recebe uma ligação de Alphine, que lhe diz que houve uma grande reunião de estratégia mais cedo, no dia de folga delas. Ela promete avisar Célia quando souber mais. Célia então pede a Léo para treiná-la, e Léo brinca que ela parece cheia de energia depois de beber o sangue dele. No centro de comando, um grupo de líderes e o diretor interino, Castoros, conversam sobre a perda de contato com sua equipe marinha. Eles mencionam que detectaram atividade do vazio por apenas 3 segundos, antes que tudo ficasse em silêncio, o que é realmente estranho para um ataque do vazio. Eles olham algumas fotos borradas de uma criatura estranha e se perguntam se é um novo tipo de vazio que parece uma árvore ou talvez um poderoso Lorde do Vazio. Eles comentam como isso é parecido com um grande ataque de 6 anos atrás e o quanto melhoraram na defesa desde então. Enquanto discutem como lidar com isso, Castoros recebe uma ligação do verdadeiro comandante, que os ordena a verificar as coisas novamente. Galleon, o comandante da divisão, diz que reunirá uma equipe de soldados de elite para investigar e promete que nada de ruim acontecerá à ilha. Enquanto isso, de volta ao campo de treinamento, Célia tem ficado mais forte e derruba robôs de treinamento rapidamente. Léo decide dificultar as coisas, montando uma barreira mágica ao redor da área e invocando um monte de esqueletos de baixo nível para ela lutar. Depois de lutar contra todos eles, Célia está exausta. Ela se oferece para comprar uma refeição para Léo para agradecê-lo pelo treinamento, mas Léo não tem certeza se quer comer a comida dela de novo, mesmo com o estômago roncando bem alto. Em outra parte da ilha, um segundo grupo está procurando debaixo d'água pelo Lorde do Vazio. Nos dormitórios, Sakuya vê Blacas sentado lá fora e o acha fofo, então ela amarra um pouco de comida no pescoço dele para mais tarde. Regina entra no quarto de Alphine com alguns doces novos para ela experimentar. Sakuya também entra falando sobre o cachorro que encontrou lá fora. Regina pergunta por que Alphine está de uniforme e Alphine explica que está de serviço com o esquadrão de reconhecimento. Célia e Léo dirigem pela cidade no veículo dela, e Léo fica maravilhado com todas as coisas que os humanos construíram. Vemos Sherry trabalhando numa cozinha para ganhar dinheiro para Léo. Ela está picando batatas, mas acaba cortando a tigela também. O chefe manda ela ir varrer lá fora como punição. Assim que ela está prestes a começar, vê Célia e Léo chegando e se esconde atrás da porta. Célia compra alguns donuts para alguém, e Sherry se pergunta para onde eles estão indo enquanto partem. Eles chegam a um lugar chamado Ponto Ensolarado, que é um restaurante, e um monte de crianças corre para cumprimentar Célia. Acontece que essas crianças são órfãs que moram no restaurante, e Célia às vezes ajuda a cuidar delas. Léo se lembra que ele também era órfão, mas sua vida foi bem diferente. Lá dentro, um garoto chamado Dean prega uma peça em Célia, levantando a saia dela, e Léo tenta pegá-lo, mas Célia lhe diz para relaxar. A ele se junta a dona do restaurante, a senhorita Frínia, e Célia apresenta Léo a ela. Célia diz que trouxe donuts e vegetais para eles e que vai cozinhar o jantar hoje à noite. Léo percebe que este é o lugar que Célia quer proteger e ele se pergunta se ainda lhe resta algo na vida que ele se importe em proteger. De volta à sala de controle, Alphine capta vibrações estranhas no radar vindo de debaixo da cidade e Sakuya diz que tem um mau pressentimento sobre isso. Na área de armazenamento da cidade, trabalhadores verificam os suprimentos de comida e ficam chocados ao ver que raízes de árvores começaram a crescer no cômodo. Voltamos então ao ano 2804 do calendário do Deus Sagrado, onde a cidade está sendo atacada por monstros. No alto das muralhas da cidade, 3 heróis, incluindo um Léo de 12 anos, observam os monstros se aproximarem. Terrus, um dos heróis, diz que não podem esperar pelos outros heróis chegarem, e o mais velho, Arikali, decide destruir todos os monstros e também as pessoas da cidade. Ele lança um feitiço que queimará tudo vivo e diz a Terris para trazer as pessoas de volta à vida depois. Mas Léo não gosta desse plano. Ele saca sua espada e corta o feitiço de Arikali, dizendo que não concorda em matar e reviver a todos. Léo pula da muralha e luta contra os monstros sozinho, derrotando todos eles. As pessoas o aplaudem, mas Arikali avisa que o poder de Léo pode levá-lo à ruína um dia. De volta ao presente, na sala de controle, eles recebem a notícia de que a criatura subaquática desapareceu. Castoros pensa que deve ser uma criatura do vazio se pode desaparecer assim, mas Galen sugere que pode ter virado cristal, e diz que precisam destruí-la antes que volte. Eles são informados de que uma espadachim sagrada do 18º pelotão quer compartilhar algumas descobertas com eles. A princípio, o conselheiro militar não se importa com o que uma estudante tem a dizer, mas quando ouvem que ela é da família Filô, mudam de ideia. Alphine aparece na tela e explica que um vazio se infiltrou nas partes subterrâneas da ilha e está interferindo na rede. Todos ficam chocados com isso, e a equipe da sala de controle confirma que sons estranhos foram relatados no bloco 59 e que o vazio parece estar se movendo. Alphine pensa que o vazio pode estar tentando ir mais fundo na cidade, movendo-se secretamente. Algumas pessoas argumentam que uma criatura do vazio não poderia ser tão inteligente assim, mas então outro relatório chega do departamento de armazenamento, dizendo que há raízes grossas crescendo em um dos depósitos. Regina está tentando ligar para Célia, mas não consegue contato.
Elfine decide enviar um drone para o ponto ensolarado, onde Celia e Léo estão com as crianças. Enquanto isso, alguns soldados encontram uma criatura do vazio em um depósito, mas ela escapa, deixando todos bem confusos. Elfine os alerta rapidamente que o vazio está indo em direção à usina de energia, seguindo as linhas de força. Se ele chegar à usina, poderá absorver muita energia e causar uma debandada massiva de monstros. O vazio chega à usina de energia e começa a lutar contra os sistemas de segurança. Ao mesmo tempo, Castros, o diretor interino, ordena que a ilha entre em modo fortaleza e diz a todos para evacuarem para os abrigos. Eventualmente, o vazio alcança o cristal dentro da usina, o que causa uma debandada e monstros começam a jorrar do céu. Na sala de controle, os líderes se preparam para uma longa luta, sabendo que precisam resistir por pelo menos 3 dias até que o reforço chegue da capital. Léo e Celia rapidamente percebem o que está acontecendo e entram em ação. Léo diz a Sherry para manter os amigos de Celia seguros e ajudar a levar as crianças para um lugar seguro. Enquanto monstros voadores se aproximam, Léo se junta a Celia, que já está se preparando para lutar. Celia rapidamente corta 2 dos monstros enquanto Léo queima o resto com magia de fogo. De repente, 3 grandes vazios da classe Ogro aparecem perto de onde o resto da equipe está estacionado. Sakuya os derruba um por um, e Regina usa seu canhão para lidar com os outros. Eles conseguem eliminar todos os monstros próximos, mas ficam nervosos quando um enorme vazio da classe Hydra aparece, seguido por um vazio da classe Dragão voando do céu. Léo olha para o dragão e ri, dizendo como até grandes dragões se transformaram em criaturas do vazio. Ele decide enfrentar o dragão sozinho e diz a Celia para protegê-lo enquanto ele prepara um feitiço poderoso. Léo usa um feitiço de nível 10 para explodir o dragão, mas ele não morre e cai perto deles. Ao aterrissar, o dragão cospe fogo, jogando Celia para longe. Blackass sai das sombras para ajudar, dando a Léo tempo suficiente para lançar outro feitiço. Blackass consegue segurar o dragão por tempo suficiente para Léo terminar seu feitiço, finalmente o derrotando. Mas antes que possam celebrar, o chão começa a tremer e uma grande fenda se abre. Galhos grossos brotam, agarram Celia e a puxam para debaixo da terra. Léo corre em direção à fenda, mas mais galhos bloqueiam seu caminho. Os galhos se retorcem e formam uma criatura que chama Léo pelo nome, e Léo percebe que é Aracheli, um velho inimigo de seu passado. Voltamos em flashback ao ano de abril do calendário do Deus Sagrado, na cidade dos mortos-vivos de Necrosa. Léo retorna ao seu castelo após uma batalha, e Rosalia, a deusa das trevas, o espera. É claro que Léo está se transformando em um morto-vivo, com metade do rosto parecendo um esqueleto. Ele diz a Rosalia que venceu uma grande luta contra um inimigo forte e oferece a ela os tesouros que pegou. Ela lhe diz para guardá-los por enquanto. Rosalia o elogia, e Léo menciona que tem um novo amigo chamado Blackass, um príncipe do Reino das Sombras. Eles se ajudam por causa de problemas no reino de Blackass, e em troca, Léo aprendeu alguns feitiços com ele. Rosalia decide dar a Léo um presente especial, a espada sagrada que ele costumava ter quando era um herói. Ela diz que não combina mais com ele e a transforma em uma espada demoníaca. Ela a entrega a ele, mencionando que há regras especiais para usá-la, o que Léo já sabe. De volta ao presente, Léo e Arikali se encaram. Arikali tenta invocar mais criaturas do vazio, mas Léo o impede com magia de fogo, forçando Erikael a recuar para o chão. Léo verifica sua marca especial e vê que Celia ainda está viva porque a marca não desapareceu. Ele jura que vai derrotar Erikael de uma vez por todas desta vez. Blackass aparece das sombras, e eles conversam sobre como Arikali ainda está vivo. Eles se perguntam se Rosalia também ainda pode estar por perto. Léo lança um feitiço para enviar alguns de seus soldados para guardar as crianças enquanto ele vai salvar Celia. Blackass ouve um som fraco por perto e encontra o dispositivo de comunicação de Celia no chão. Elfine está chamando Celia, dizendo a ela para ajudá-los a lutar contra o vazio da classe Hydra, porque precisam de mais poder. Léo responde, explicando que Celia foi capturada pelos vazios e pede a Alfine para usar a habilidade de rastreamento de sua espada sagrada para encontrá-la, para que ele possa resgatá-la. Alfine o avisa que é perigoso e sugere que ele espere por mais ajuda, mas Léo insiste que não tem tempo. Vendo a destruição que Léo já causou, Alfine decide confiar nele. Ela usa sua espada para localizar Celia e descobre que ela está na usina de energia. Léo e Blackass partem imediatamente para resgatá-la. Enquanto isso, Elfine desvia por pouco de um ataque, derrotando a Hydra sem se revelar. Todos ficam se perguntando o que acabou de acontecer. Léo cavalga em Blackass até a usina de energia, e Blackass pergunta por que ele está tão determinado a ajudar os humanos. Léo admite que passou a se importar com eles. Eles invadem a usina, e Léo ataca Arikali com feitiços de fogo, mas Arikali não é afetado por causa de sua habilidade de se curar rapidamente. Arikali diz a Léo que ele deveria ter morrido há 2000 anos, mas Léo responde que ele não estava realmente morto, apenas escondendo sua alma. Arikali fala sobre como o mundo mudou e como ele vai ser reconstruído, mas Léo não entende o que ele está dizendo.
Rostos aparecem nos galhos, e Léo percebe que Arikali se fundiu com os sacerdotes da Ordem Sagrada. No subsolo, Celia está amarrada pelos galhos. Enquanto a atacam, ela percebe que sua mana está sendo drenada muito rápido, suspeitando que Arikali seja o responsável. As coisas pioram quando todos os rostos fundidos começam a atacar juntos. Léo entende que a única maneira de vencer é encontrar Celia e acordá-la. Ele cobre o fone de ouvido com seu sangue e começa a procurar por Celia. O desejo de Celia de proteger a todos faz com que espinhos brotem de seu sangue, quebrando alguns dos galhos que a seguram. Léo descobre onde ela está e atira o fone de ouvido em sua direção. Ele a perfura, despertando seus poderes de vampira. Ela se liberta e se reencontra com Léo enquanto Blacaz desaparece para se recuperar. Celia pergunta a Léo o que ele fez, e ele lhe diz que deu a ela um pouco de seu sangue. Eles se preparam para lutar contra Arikali, que começa a lançar múltiplos feitiços de nível 10 que poderiam causar danos massivos. Léo pede a Celia para defendê-lo, enquanto ele vai atrás de Arikali. Celia afasta os monstros com sua magia de sangue, enquanto Léo saca sua espada demoníaca. A espada, da Ensleif, só pode ser usada para defender o reino de Léo. Então Léo declara o 7º Jardim de Assalto como seu reino, tornando todos ali seu povo e jurando protegê-los. Blacaz fica surpreso que a espada concorde com Léo. Arikali diz que é impossível mudar o destino do mundo, mas Léo está determinado a provar que ele está errado. Ele ataca Arikali com um poderoso golpe de espada, derrotando-o. Com Arikali derrotado, as criaturas do vazio param de vir e as restantes começam a desaparecer. Na sala de controle, todos ficam chocados por terem conseguido parar a debandada. Eles supõem que o Lorde do Vazio pode ter sido destruído na explosão da usina de energia. Enquanto isso, Léo e Celia aterrissam em segurança e são recebidos por sua equipe, que está feliz por todos terem passado ilesos. De volta ao dormitório, Léo está deitado em sua cama quando Celia entra com um prato de sanduíches e uma medalha feita pelas crianças do ponto ensolarado. Ela pergunta nervosamente se pode ter um pouquinho do sangue dele, e Léo oferece seu dedo a ela. Assim que Celia se inclina, alguns de seus amigos entram no quarto, pegando-os em um momento bem constrangedor. Celia tenta explicar o que está acontecendo, mas ninguém realmente acredita na história dela. Após o grande ataque ao 7º Jardim de Assalto, a cidade está sendo reparada. Como a usina de energia foi danificada, eles mudaram o suprimento de mana da cidade para funcionar com painéis solares que transformam a luz do sol em energia. Léo está curioso sobre a terra que agora chama de seu reino, então ele tenta se esgueirar para um cofre onde segredos antigos são guardados. Mas quando chega lá, um espírito guardando o portão o impede, dizendo que ele precisa de permissão da administração para entrar. Nesse momento, Regina aparece atrás dele e começa a provocá-lo sobre o que ele está fazendo ali. Léo rapidamente mente, dizendo que está ali apenas para estudar algumas línguas antigas para poder ler os escritos nas paredes das ruínas onde foi encontrado. Regina usa um pouco de magia para destrancar a porta do cofre e os deixa entrar. Dentro do cofre, Léo fica maravilhado e pergunta como Regina conseguiu abri-lo tão facilmente. Ela apenas dá de ombros e chama de truque de mágica, dizendo a ele para guardar segredo. De repente, ambos recebem uma mensagem da administração, convidando-os e toda a sua equipe para uma cerimônia especial organizada pela princesa ulterior, em um navio luxuoso chamado SS Hyperion. Léo sugere que Regina vá para o porto primeiro, e ele a alcançará depois de terminar de explorar o cofre. Mas Regina decide que não quer ir à cerimônia de qualquer jeito. Em outra parte da cidade, um grupo de demi-humanos, liderado por um leão negro chamado Bastia, planeja invadir a cerimônia e sequestrar a princesa. Eles querem usá-la para negociar a libertação de seus amigos que estão presos na capital, mas o plano deles é interrompido por Charnak, a bruxa da Floresta Eterna Escura, que sugere que mudem o plano. Ela lhes oferece espadas demoníacas, o que lhes daria uma chance de lutar contra os espadachins sagrados, e sugere que tomem o navio e mantenham a princesa como refém. Ela também pede que poupem alguns dos espadachins sagrados para um ritual, e o grupo concorda. De volta ao porto, a princesa acena para a multidão do navio e Regina a observa de longe. Léo se encontra com o resto da equipe e dá a Celia um pequeno chaveiro que comprou para ela, e ela o agradece com um sorriso. Enquanto caminham em direção ao navio, eles encontram Fenris, um amigo de infância de Celia. Ele começa a provocá-la, chamando sua equipe de preguiçosa, e os dois começam a discutir. Elfine intervém para separá-los, e antes de partir, Fenris parabeniza Celia por despertar sua espada sagrada. Enquanto isso, os demi-humanos se infiltram no navio pelo lado voltado para o mar, onde a segurança é mais fraca. Eles se disfarçam de soldados depois de eliminar os verdadeiros. No convés, a equipe está se divertindo enquanto Léo está de lado lendo alguns documentos antigos que encontrou no cofre. Enquanto lê, ele percebe que algumas partes da história foram apagadas de propósito. Sherry aparece e compartilha todas as informações que reuniu sobre o navio. Léo agradece e lhe dá um churro como recompensa, mas Sherry não parece muito animada com isso. Celia se aproxima e convence Léo a se juntar a ela para uma aula de natação na piscina do navio, mas assim que começam, Léo se arrepende porque acha difícil se concentrar com Celia de maiô. Enquanto isso, a princesa está a caminho para fazer um discurso com alguns guardas quando são emboscados pelos demi-humanos disfarçados que a capturam.
Seu animal de estimação consegue escapar e foge. Os demi-humanos assumem o controle do convés e revelam suas espadas demoníacas. Assim que Fenris está prestes a revidar, eles ameaçam ferir os passageiros, forçando todos a recuarem. Um elfo idoso entre os demi-humanos usa uma bomba mágica de maçã para manter todos na linha, e tira suas armas. Eles anunciam que estão sequestrando o navio para fazer um acordo com o governo. Um dos conselheiros militares, Baldo, questiona seus motivos. Um homem-fera fica bravo com as provocações de Fenris e acidentalmente revela que eles obtiveram seus novos poderes de uma deusa. Léo diz baixinho a Célia que eles precisam se separar. Ele usa sua magia das sombras para se esgueirar e procurar pela princesa. Na sala de controle, a princesa, agora refém de Shanak, é forçada a ligar os motores do navio com seus poderes elementais em troca da segurança dos passageiros. Basti a ordena a seguir curso para a capital, mas ela percebe um perigoso ninho do vazio à frente. Acontece que o verdadeiro plano de Charnak é sacrificar os espadachins sagrados que foram corrompidos pela magia do vazio. Quando Bastia tenta impedi-la, chamas irrompem de sua própria espada demoníaca, e Charnak avisa a todos para seguirem sua liderança ou enfrentarem o mesmo destino. Regina chega ao porto e fica surpresa ao ver um navio zarpando. O animal de estimação da princesa a encontra e pede ajuda. Regina rapidamente pula no navio e encontra Léo em um dos corredores. É revelado que a princesa é, na verdade, a irmã mais nova de Regina. Ela pede ajuda a Léo, e aprendemos mais sobre o passado de Regina. Ela nasceu como a quarta filha do rei, mas deveria ser executada porque nasceu durante um mau presságio. O duque Cristalia a salvou, implorando ao rei, e ela foi criada em segredo como empregada na casa de Célia. Regina revela sua verdadeira identidade a Léo e diz que veio ao porto para ver a irmã, mas acabou encontrando seu mascote. Léo explica que a princesa foi capturada por demi-humanos que tomaram o navio, e eles decidem resgatá-la juntos. Enquanto isso, Alfine pede a Célia para criar uma distração, assim ela pode usar um drone escondido para bloquear o sinal do detonador da bomba. Célia fura o dedo com um garfo e usa seus poderes de vampira para causar uma confusão. Léo e Regina seguem para a sala de controle, mas a encontram vazia e com o piloto automático do navio travado. Léo sugere que Regina use seus poderes reais para chamar a princesa, mas Regina hesita em revelar quem ela realmente é. Léo insiste que salvar a princesa é muito mais importante. Regina usa seu mascote para se comunicar com a princesa sem revelar sua identidade. A princesa compartilha sua localização e dá a Regina um código para impedir que o navio colida com o ninho do vazio. Léo diz a Regina para cuidar da parada enquanto ele vai resgatar a princesa. Na sala onde os reféns estão sendo mantidos, Célia e as outras garotas conseguem se libertar e começam a lutar contra os sequestradores. Alfine usa seu drone para bloquear o sinal da bomba, e Célia usa sua magia de sangue para destruir o detonador. Elas derrotam os sequestradores e libertam os reféns, mas ficam chocadas ao ver que o navio está indo direto para uma área perigosa cheia de criaturas do vazio. Enquanto os vazios classe Tritão começam a abordar o navio, as garotas se preparam para outra luta. A batalha começa, e elas enfrentam os monstros enquanto ajudam a levar os civis para um lugar seguro. Léo contata Célia e diz a ela para ir ajudar Regina na sala de controle usando a chave que ele lhe deu. Ele diz que vai cuidar das criaturas do vazio e percebe que a princesa está sendo levada em uma pequena aeronave. Célia chega à sala de controle bem a tempo de salvar Regina, que estava cercada por monstros do vazio. Enquanto isso, as outras garotas enfrentam um devorador de cérebros, um vazio muito mais forte que as criaturas Tritão. Sakuya decide enfrentá-lo sozinha, enquanto o resto da equipe ajuda os civis a escapar. Vemos Sakuya liberar sua espada demoníaca, pronta para lutar contra o devorador de cérebros e proteger a todos no navio. Após alcançar o núcleo da nave, Regina insere os códigos de controle usando a calamidade estelar. Ela sente um alívio ao saber que sua irmã, a princesa, ainda pensa nela de uma forma tão especial. Enquanto ela vira um navio, Léo usa sua magia das sombras para agarrar a aeronave em fuga, bem na hora em que ela está prestes a decolar. Ele lança um feitiço de bola de fogo para destruir as criaturas do vazio ao redor, gabando-se de como está defendendo os inimigos de seu reino como o Lorde Demônio. Perto dali, Fenris e Alfine estão cercadas por uma horda de monstros do vazio quando, de repente, Sherry aparece do nada e as salva num piscar de olhos, sem chamar atenção, deixando todos intrigados. Sakuya, parecendo exausta, descansa em outra sala após derrotar o Devorador de Cérebros. Enfrentando Charnek, Léo revela que ele é o Lorde Demônio. Charnek não acredita nele a princípio, mas Léo bloqueia facilmente seus feitiços e aprende com sua magia. Léo a interroga, e Charnek admite que seu objetivo é entregar espadas demoníacas, criadas corrompendo espadachins sagrados à sua deusa. Quando Léo exige saber o nome da deusa, Charnek está prestes a revelá-lo quando, de repente, ela é empalada por Zulkstar, uma lâmina lendária conhecida por matar lordes demônios. Acontece que a espada se transformou em um Lorde do Vazio nestes tempos.
Léo lança um poderoso feitiço de fogo de nível 8 nela, mas a lâmina absorve a magia. A espada se teletransporta, atacando Léo, e ele luta para acompanhar. Regina, observando pelas câmeras da nave, ativa rapidamente as armas do navio, que começam a atirar no Lorde do Vazio e nos inimigos ao redor. Regina então lança um míssil no Lorde do Vazio, conseguindo causar algum dano. Outro míssil é lançado, mas ele se abre no ar, revelando Célia lá dentro. Ela salta para se juntar à luta ao lado de Léo. Léo diz a Célia para cuidar das criaturas menores do vazio, enquanto ele se prepara para liberar sua espada demoníaca. Usando uma técnica secreta de espada, Léo atinge o Lorde do Vazio com um único e poderoso golpe, criando uma explosão massiva de energia na nave que destrói a lâmina lendária. Mais tarde, de volta ao porto, a princesa agradece à equipe pela bravura e pelo trabalho duro. Ela percebe que Léo está desaparecido e pergunta onde ele está. Os outros dizem a ela que ele não pôde vir porque está se sentindo mal. Quando ela pergunta sobre o misterioso médium que ajudou durante o ataque, eles dizem que era alguém enviando os melhores desejos de Regina, o que faz a princesa sorrir. Léo, sentindo-se completamente exausto e dolorido por todo o corpo, está descansando. Regina vem visitá-lo, trazendo comida para mostrar sua gratidão por tê-la reunido com a irmã, e ela lhe dá um beijo rápido na bochecha. Em outro lugar, um grupo de soldados está perseguindo os demi-humanos que se escondem nos túneis subterrâneos. Os soldados os alcançam e dizem que estão presos, mas de repente os soldados viram pedra. Uma figura misteriosa aparece, lançando um feitiço que força os soldados a se ajoelharem. Ele se apresenta como o Lorde Demônio e diz aos demi-humanos que os soldados voltarão ao normal em breve. Ele lhes promete um refúgio seguro se jurarem lealdade a ele. Os demi-humanos, sem ver outra opção, concordam em se juntar a ele. Ele os chama de lobos do diabo e cria um labirinto subterrâneo que os soldados não conseguem ver, dando aos demi-humanos uma forma de escapar. Nesse momento, ele recebe uma ligação misteriosa e percebe que alguém o está procurando, então ele sai rapidamente. De volta ao dormitório, Célia nota um grande grupo de corvos circulando lá fora. Sabendo que corvos são atraídos por vampiros, ela pensa que Léo pode ajudar e começa a procurá-lo. Ela entra no quarto dele e vê Sherry limpando, o que a confunde. Mas então, Sherry desaparece de repente, deixando Célia se perguntando se estava apenas imaginando coisas. Ela liga para Léo, dizendo que o está procurando, mas ele desliga rapidamente e ela decide tomar um banho. Enquanto isso, o Lorde Demônio retorna ao seu quarto e remove seu disfarce, revelando ser Léo. Fica claro que Léo está planejando reconstruir seu exército demoníaco e acredita que os demi-humanos serão aliados úteis. Ele vai para o quarto de Célia e acidentalmente a pega enquanto ela está trocando de roupa. Ele rapidamente se vira e pede desculpas, mas Regina entra e os vê, pensando que flagrou algo inapropriado. Mais tarde, à mesa de jantar, Regina menciona rumores de que o dormitório deles é assombrado, dizendo que pessoas relataram ter visto um cachorro preto e uma garota fantasma. Célia acha que pode ter visto o fantasma quando viu uma garota limpando o quarto de Léo, mas Léo descarta, sabendo que ela realmente viu Sherry. Regina pergunta onde ele esteve, e Léo diz a ela que estava se preparando para a próxima partida porque não quer decepcionar Célia. Regina então revela que a equipe deles competirá contra o pelotão de Fenris na próxima partida, e vai ser difícil. Célia está determinada a vencer, custe o que custar. Quando a partida começa, Célia consegue capturar uma das bandeiras inimigas. Eufine detecta atacantes se aproximando e informa a Regina da localização deles, permitindo que Regina os elimine à distância com suas habilidades de atiradora. Sakuya avança sozinha, criando uma distração enquanto Célia tenta destruir mais bandeiras inimigas. No entanto, ela é emboscada por lobos de gelo, e um deles a morde, fazendo-a cair. Fenris aparece revelando que viu através do plano deles. Ela fez Sakuya perseguir seus lobos enquanto sua equipe ia atrás da bandeira de Célia. Fenris acha que sua equipe tem a vantagem e vencerá depois que ela derrotar Célia, então ela se prepara para uma luta dizendo à sua companheira para cuidar de Léo. Fenris avança contra Célia, conseguindo empurrá-la para trás, e então invoca seus lobos para imobilizar Célia. Enquanto isso, a companheira de equipe de Fenris tenta atirar em Léo, mas ele bloqueia o ataque e usa sua magia das sombras para prendê-la. Célia consegue se libertar dos lobos e avança contra Fenris, dominando-a. Léo vê a força de Célia e pensa que ela pode estar destinada a ser sua guerreira de confiança. No final, a equipe deles vence a partida. Enquanto isso, uma figura misteriosa chamada Neficas é vista apresentando espadas demoníacas à sua deusa, dizendo que o tempo para o despertar dela está próximo. De repente, um jardim de assalto, uma fortaleza flutuante massiva, aparece nos monitores da sala de controle. Célia imediatamente o reconhece como sua cidade natal, o terceiro jardim de assalto, que desapareceu no território do vazio há 6 anos. Ele está vindo direto para eles e deve chegar em 7 dias. Eles recebem um sinal de socorro do jardim, enviado 2 vezes, sugerindo que ainda pode haver sobreviventes lá. Seu comandante os ordena que a investigar e parar o jardim de assalto, dando-lhes 72 horas para completar a missão.
Alphine se pergunta por que a equipe deles foi escolhida para esta missão, e supõe que pode ser porque Célia é do terceiro jardim de assalto, e é a última membro sobrevivente da família Crystalia. Seu superior concorda que é possível, mas menciona que o departamento administrativo tomou a decisão, acreditando que a equipe deles é a melhor para a tarefa. Célia aceita a missão, e no dia seguinte Léo nota que viu a marca da Ordem Sagrada na cidade, então ele quer descobrir quem está por trás disso. Ele instrui Blackas a proteger seu reino enquanto ele estiver fora, e diz a Sherry para ir com ele. Eles voam para a cidade e, no caminho, Regina deixa Léo apoiar a cabeça em seu colo e começa a limpar seu ouvido. Léo recorda uma memória com Rosalia, onde ela lhe disse que seu tempo estava acabando e que ela renasceria em 1000 anos. Léo prometeu que a encontraria e nunca parou de procurar. Quando chegam ao terceiro jardim de assalto, uma névoa densa os cerca, forçando-os a continuar a pé. Célia diz às outras garotas para investigar o sinal de socorro enquanto ela e Léo se concentram em parar o jardim de assalto. Alphine envia seu drone para seguir Célia, permitindo que ela observe as coisas à distância. Léo invoca a Sherry, instruindo-a a proteger as garotas, pois ele as considera parte de seu reino agora. Célia se lembra de como a cidade foi destruída enquanto ela se escondia no abrigo. De repente, seu contador dispara, e eles são atingidos por uma explosão de energia. Ela fica imobilizada, e Léo vê uma criatura massiva do vazio vindo em direção a eles. Enquanto isso, vemos uma garota chamada Arl, que percebe ter sido enviada 1000 anos para o futuro. Ela olha ao redor da cidade em ruínas, pensando que não há mais humanos. Descobrimos que ela foi enviada aqui para impedir que uma deusa renasça. Nefeikesh aparece reconhecendo-a como a grande heroína elfa e sabe que ela está ali para destruir o receptáculo da deusa com sua lendária espada Crossax. Ela percebe que ele é o guardião do receptáculo e tenta atacá-lo, mas ele desaparece de repente, revelando que era apenas uma ilusão. Ele a avisa para ir embora, e uma criatura gigante do vazio se move em sua direção, ameaçando acabar com sua vida. Voltamos para Célia, que está em sérios apuros, pois uma criatura gigante do vazio está se preparando para atacá-la. Pouco antes de atacar, Léo rapidamente lança um feitiço que a teletransporta para um túnel subterrâneo, tirando-a do perigo. O vazio dispara um poderoso feixe de energia, mas Léo o bloqueia com um escudo mágico. Ele tenta revidar lançando uma bola de fogo massiva, mas o vazio está protegido por algum tipo de barreira mágica. Léo percebe que é um escudo sagrado, como algo que um anjo usaria. Ele pensa que a criatura do vazio está tentando imitar um anjo, mas sabe que ela não tem chance contra ele. Enquanto isso, as garotas veem flashes e explosões à distância. Alphine menciona que a transmissão de seu drone ficou escura, provavelmente destruída no caos. Elas decidem ir em direção ao local da explosão para encontrar Célia. De volta à luta, a criatura do vazio começa a atirar, mas Léo as desvia com facilidade. Ele então lança um poderoso feitiço de gravidade, tentando esmagar o vazio com pura força. Mas o vazio resiste, repelindo sua magia. Não desistindo, Léo intensifica seu jogo com um feitiço ainda mais forte. Um feitiço de luz de nível 9, que cria uma enorme bola de energia pressionando o vazio. A criatura luta contra isso, mas então Léo a atinge com um feitiço de raio, acertando-a diretamente e destruindo o vazio instantaneamente. Após derrotar a criatura, Léo corre até Célia. Ele diz a ela que cuidou do vazio, mas rapidamente percebe que ela está em mau estado e gravemente ferida. Ele diz a ela para descansar, sabendo que levará algum tempo para ela se recuperar totalmente. De repente, eles notam figuras fantasmagóricas aparecendo ao redor deles. Célia avista um brasão de família em um deles e o reconhece como pertencente ao Duque, percebendo que esses são os espíritos de pessoas que eram leais ao seu pai. O líder dos fantasmas, chamado William, se aproxima e explica que foi ele quem enviou o sinal de socorro. Ele avisa Célia que o septo no jardim de assalto está em grandes apuros, porque um novo Lorde do Vazio apareceu na cidade e está sugando a energia da usina para ficar ainda mais forte. Ele acredita que está prestes a acordar. Célia sabe que precisa avisar os outros, mas também entende que ninguém acreditará nela sem provas concretas. Léo a lembra que ela está muito ferida para fazer muito agora e precisa se curar. William se oferece para levá-la à mansão, onde eles podem encontrar algumas evidências. Figuras fantasmagóricas usam sua magia para dirigir um carro, mas ele se move lentamente. Léo decide acelerar as coisas invocando seus cavalos mágicos, prendendo-os ao carro e fazendo-o ir muito mais rápido. Enquanto isso, encontram uma garota chamada Arl, pensando que ela é uma sobrevivente. Mas Arl está desconfiada e pensa que eles estão trabalhando com Nefeikesh, a figura misteriosa por trás dos vazios. Ela saca sua espada e tenta atacá-los, mas Sakuya intervém e a bloqueia, e elas começam a lutar. Sakuya vence a luta, mas decide não acabar com Arl, vendo que ela está muito ferida para continuar lutando. Célia recebe uma ligação de Alphine, que pergunta sobre o vazio que ela enfrentou. Célia diz a ela que o vazio já está destruído, mas menciona que há um Lorde do Vazio mais perigoso escondido na cidade. Mexendo com a usina de energia, o que poderia explicar por que o jardim de assalto está ativo novamente, ela sugere que eles verifiquem, mas Alphine diz que encontraram uma sobrevivente e estão atualmente ajudando-a a se recuperar. Ela aconselha Célia a ir para a mansão quando terminarem. Léo dá a Célia um amuleto especial, explicando que ele pode transformar mana em força física.
mas a avisa que ele drenará sua mana muito rapidamente. Ele o coloca dentro dela, dizendo para ela imaginar que o está usando quando quiser ativá-lo. Celia pergunta por que ele está dando isso a ela, e ele diz que é porque não quer que ela se machuque novamente e quer que ela fique segura. Ele também lhe dá alguns chaveiros da sorte, dizendo que eles trazem boa sorte. As garotas ajudam Arlie com suas feridas, e ela explica que se machucou enquanto lutava contra uma criatura do vazio. Ela pergunta o que elas estão fazendo ali, e Elfine explica que a cidade foi destruída há 6 anos, e elas foram enviadas para investigar porque o jardim de assalto ficou ativo novamente. Quando Alfine pergunta a Al por que ela está ali, Al diz que está em uma missão para derrotar uma poderosa deusa. Enquanto ela está prestes a sair, seu estômago ronca alto e Sakuya lhe oferece comida, enquanto Elfine diz que é trabalho delas protegê-la. Ao mesmo tempo, Nefecos está se preparando para a ressurreição da deusa quando uma criatura do vazio aparece e relata que seu anjo foi morto. Nefecos fica chocado, acreditando que um humano fez isso, e vê isso como uma séria ameaça. Ele decide agir por conta própria. Celia chega à mansão e vai para a biblioteca, lembrando-se de quando seu pai costumava passar um tempo lá. As figuras fantasmagóricas usaram sua magia para mostrar a ela como a biblioteca era antes de ser destruída. Ela se lembra de seu pai contando histórias sobre um Lorde Demônio perverso que irritou os deuses, então eles enviaram um herói para derrotá-lo. Seu pai disse que o Lorde Demônio foi vencido, mas ele não tinha certeza se esse era o verdadeiro fim da história. Nefika a interrompe de repente, e ela se pergunta se ele poderia ser outro sobrevivente da cidade. Ele se ofende com a pergunta e a ataca com magia, nocauteando-a em um golpe. Vemos um flashback da jovem Celia com seu pai, que lhe diz que ela tem que evacuar para o abrigo por segurança. Ela implora para ele ir com ela, mas ele insiste que deve ficar e lutar, lembrando-a de que a família deles tem o dever de proteger a cidade. Ele diz a ela para ir embora porque ela ainda não despertou sua espada sagrada. Ele também a lembra da história do Lorde Demônio, dizendo que ele retornará para salvar a humanidade em sua hora mais sombria para lutar contra os vazios. De volta ao presente, Nefecos pensa que pode ter exagerado ao usar um feitiço poderoso para nocautear Celia. Mas enquanto a poeira baixa, ele vê guerreiros esqueletos aparecendo e se pergunta quem os invocou. Os esqueletos declaram que estão ali para proteger Celia, e Nefex assume que ela deve ser a mestra deles. Ele se prepara para destruí-los com outro feitiço poderoso, mas nesse momento Léo aparece e o atinge com um feitiço de fogo, jogando-o para trás. Celia acorda e pergunta sobre os esqueletos. Léo explica que eles foram invocados usando os chaveiros mágicos que ele lhe deu antes. Nephesi se levanta percebendo que Léo não é apenas um humano comum e dispara uma explosão de fogo. Léo contra-ataca com um feitiço de gelo, e eles se chocam, mas Léo consegue dominar Nephiu-Case. Surpreso com a força de Léo, Nephiu-Case tenta descobrir quem ele realmente é, mas antes que ele possa continuar, o chão começa a tremer violentamente. Nephiu-Case ri, dizendo que a deusa está acordando. Vendo que seu trabalho está feito, Nefecos escapa por um portal mágico, provocando Léo ao dizer que o fim do mundo está próximo. Léo reconhece Nefecos de seu passado e se lembra que ele serviu a um Lorde das Trevas do Submundo. Léo se pergunta o que Nefecos está fazendo ali agora e começa a suspeitar que a deusa poderia ser Rosalia. De repente, uma marca sagrada aparece no ar, e a deusa emerge. William, uma das figuras fantasmagóricas, aponta que ela é a Lorde do Vazio que ele mencionou antes. Anjos começam a aparecer ao redor dela, e Léo vê o rosto da deusa, percebendo que ela foi feita dos restos do lendário herói, Ressurreição. Regina, observando à distância, informa rapidamente o resto da equipe sobre o aparecimento da deusa. Alfine ativa os sistemas da nave e envia um sinal de socorro para pedir reforços. Os anjos começam a atacar a equipe e Alfine diz que não há como fugir, eles têm que derrotar a deusa para sobreviver. Ela decide usar seu drone para encontrar um veículo para que possam se aproximar para um assalto direto. A equipe luta contra os anjos, destruindo seus corpos, mas os anjos se regeneram quase instantaneamente. Hellfind os escaneia e descobre que o ponto fraco deles são suas cabeças. Ela compartilha essa informação com os outros e todos miram nas cabeças dos anjos, finalmente conseguindo derrotá-los. Léo se lembra que Ressurreição tinha o poder de trazer as coisas de volta à vida, o que explica por que os anjos conseguem se curar tão rapidamente. A equipe se prepara para o próximo desafio, sabendo que a luta está longe de terminar. Enquanto a batalha continua, Léo percebe que a deusa está se aproximando. Alfine consegue encontrar alguns veículos por perto e grita para todos a cobrirem enquanto ela os prepara. Léo usa um enorme feitiço de fogo para explodir um monte de anjos do céu. Ele sabe que eles podem ter uma chance de derrotar a deusa, mas há muitos anjos ao redor dela. Ele decide que precisa ir direto para a deusa se quiserem vencer esta luta. Léo usa um de seus feitiços mais fortes, uma magia de nível 10 que cria uma bola de luz massiva. A luz engole a deusa, queimando seu corpo completamente, mas ela se regenera imediatamente. Ela começa a conjurar um feitiço, e Léo rapidamente ergue uma barreira mágica para se proteger. A deusa libera uma chuva de fogo cobrindo toda a área em chamas. Al, observando de longe, reconhece o feitiço como Nêmesis, um superpoderoso feitiço de nível 11, capaz de causar uma destruição imensa.
Léo bloqueia o ataque, mas vê um monte de anjos vindo em sua direção. Ele grita para Célia protegê-lo enquanto tenta derrubar a deusa. Célia usa sua magia de sangue para formar asas e voa, cortando os anjos. Os guerreiros esqueletos que Léo invocou antes também entram na luta para ajudá-la a abrir caminho. Léo avança direto contra a deusa, pronto para golpeá-la com sua espada demoníaca, Dying Slave. No momento em que ele está prestes a desferir o golpe final, ele ouve uma voz familiar, a voz de Rosalia vindo da espada. Por um segundo, ele pensa que Rosalia pode estar dentro da deusa, e ele hesita, mas então ele se força a atacar. A deusa consegue bloquear seu golpe e dispara uma saraivada de flechas de volta, atingindo Léo e derrubando-o no chão. A deusa começa a se preparar para usar o feitiço Nêmesis novamente. Célia, usando o presente mágico que Léo lhe deu, lança um ataque poderoso que derruba a deusa. Ela corre para verificar Léo, que lhe diz para sair e se salvar. Mas em vez de fugir, ela lhe dá um pouco de seu sangue. Isso traz de volta memórias que Rosalia havia escondido na mente de Léo. Ele se lembra de Rosalia dizendo que se ela um dia se transformasse em um monstro, ele deveria usar sua espada demoníaca para matá-la. Léo havia dito que não conseguiria, mas Rosalia insistiu que Dainsleif o guiaria. Pensando nisso, Léo percebe que a deusa não pode ser Rosalia, pois a espada não o teria deixado atacá-la se fosse ela. A deusa deve ser uma farsa. Léo se levanta sentindo-se um pouco mais forte agora. Célia arranca um pedaço de seu vestido e o entrega a Léo, que o usa para enfaixar suas feridas. Ele diz a ela que vai acabar com a deusa e a ordena ajudar de longe. Ele sabe que ainda tem magia suficiente para um último grande movimento. William, um dos espíritos fantasmas, diz a ele para usar os fantasmas como uma fonte extra de energia. Ele explica que as almas das pessoas ainda estão presas aqui porque a magia da deusa as está aprisionando. As almas querem ajudar a se vingar, então Léo concorda em usar o poder delas. Ele começa a entoar um feitiço, criando uma enorme bola de energia que começa a sugar o poder dos espíritos. William quer ajudar na luta, mas Léo tem uma ideia diferente para ele. Ele invoca mais esqueletos e permite que William e os outros fantasmas assumam seus corpos, transformando-os em um pequeno exército para protegê-lo enquanto ele se prepara para lançar seu grande feitiço. Célia usa sua magia de sangue para criar armas contra os anjos. Enquanto isso, Eufine coloca os veículos em funcionamento e as garotas se preparam para partir, mas Al diz que quer ficar e lutar contra a deusa. Regina lembra que ela ainda está ferida, mas Al mostra que ainda é forte ao derrubar um anjo com um único golpe. Ela explica que sua espada, Crossax, foi feita para derrotar Lordes Demônios. Sakuya vê o quão séria Al é e convence Alfine a deixá-la se juntar à luta. De volta à batalha, todos estão lutando arduamente para proteger Léo enquanto ele reúne energia para seu feitiço. Ele percebe que está demorando mais do que ele pensava. Um anjo ataca Célia, derrubando-a. Os esqueletos a ajudam a se levantar, dizendo para ela não baixar a guarda. Eles elogiam suas habilidades, mas a avisam para não depender demais de seu vestido mágico. Célia admite que o vestido está drenando sua energia rapidamente, mas ela se recusa a desistir porque quer proteger Léo. A bola de energia acima de Léo fica maior enquanto ele continua a absorver o poder das almas. A deusa começa a conjurar o feitiço Nêmesis novamente, e Léo sabe que precisa de mais tempo. Ele diz a todos para recuarem enquanto a deusa libera outra onda de fogo, queimando tudo ao redor deles. Felizmente, a equipe consegue desviar a tempo. As garotas fogem em seus veículos, mas veem mais anjos as perseguindo e atirando nelas enquanto tentam escapar. Elas avistam a deusa à distância, e Auril se prepara para um ataque final. Ao chegarem a uma parte destruída da estrada, usam os propulsores do veículo para saltar sobre a fenda. Um anjo enorme aparece e se prepara para atacá-las com energia, mas de repente é puxado para trás e esmagado contra um prédio, destruído instantaneamente. Era Sherry que interveio para protegê-las. Ela esperava uma luta desafiadora, mas fica desapontada com a facilidade com que o anjo foi derrotado. Enquanto isso, Léo finalmente terminou de carregar seu feitiço, mas vê a deusa preparando um ataque massivo que poderia destruir tudo. Ele decide canalizar toda a energia para sua espada demoníaca, Dainsleif. A deusa levanta um pedaço gigante de um prédio e o joga nele, mas Célia salta e o corta ao meio com sua magia de sangue. Léo libera todo o poder de sua espada demoníaca, mirando direto na deusa. Ela ergue uma barreira poderosa para bloquear seu ataque. Nesse momento, as garotas chegam. Al se prepara com a Crossack, sua espada especial. Regina e Sakuya dão tudo de si, mas seus ataques não parecem funcionar. Então, Al usa seu movimento mais forte, rompendo a barreira e ferindo a deusa. Mas as garotas caem no chão em seguida e desmaiam. Vendo sua chance, Léo ouve a deusa usar a voz de Rosalia novamente, tentando enganá-lo. Mas ele sabe que é apenas um truque. Ele reúne toda a sua força e desfere um golpe final e poderoso com sua espada demoníaca, enviando uma explosão massiva de energia que destrói completamente a deusa.
Com a deusa derrotada, William e os espíritos fantasmas estão finalmente em paz. Eles agradecem a Celia por deixá-los ajudar uma última vez antes de desaparecerem. Celia ouve suas amigas chamando seu nome e corre para se reunir com Regina e Sakuya, que lhe contam sobre a bravura de Ao na luta. Reforços chegam logo, e Fenris fica aliviado ao ver que todos estão seguros. Ele rapidamente ordena que os médicos comecem a ajudar os feridos enquanto se preparam para voltar à base. Leo percebe que Ao foi quem rompeu a barreira da deusa, mas ele está confuso sobre por que uma heroína como ela está aqui. Ele pergunta a Celia sobre o livro que ela está lendo, e ela diz que é uma história sobre um Lorde Demônio. Ela lê um pouco para ele, e Leo percebe que o descreve, mas muitos dos detalhes estão errados. Ele conclui que é apenas uma história inventada. De volta ao dormitório, Leo conversa com Blackas e Sherry sobre Nefecas. Eles sabem que foi ele quem despertou a deusa, e concordam que ele precisa ser parado. Sherry avisa Leo para ter cuidado com Arrow, pensando que ela pode estar ali para matá-lo. Enquanto isso, Ao acorda na enfermaria e percebe que sua missão ainda não terminou, então ela escapa, determinada a encontrar seu alvo. No dormitório, Sherry fica com ciúmes do vestido mágico que Leo deu a Celia, e elas começam a discutir. Celia as ouve e entra, surpreendendo Leo, que a vê apenas de toalha. Ela pede mais do sangue dele, dizendo que o vestido consumiu muita de sua energia, e Leo concorda hesitantemente. Ela salta ansiosamente sobre ele para beber seu sangue. Enquanto isso acontece, Leo pensa em Rosalia e em seu plano para encontrá-la. Ele também começa a pensar em reconstruir seu exército demoníaco e expandir seu império, querendo fazer todos se curvarem a ele novamente. Mas então, do nada, uma garota tropeça e derrama sua pipoca toda em Leo, tirando-o de seus pensamentos.